Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao Aba Talk Podcast. E hoje eu tenho a grande alegria de receber essa pessoa maravilhosa que é a Laura Salgueles. Obrigado por ter vindo, por ter enfrentado esse trânsito de Uber. Meu Deus, que coisa boa você estar aqui comigo. Obrigada. E primeiro eu quero começar te agradecendo e honrando você pela tua amizade tão sincera, tão verdadeira. Eu lembro quando você foi lá para o interior do Maranhão, ajudando a gente num tratamento com a Laila. Daniel, quero estar junto, quero participar. E foi tão importante aquele evento. Eu já te agradeci, mas quero te agradecer de novo. Amém. E dizer que você é muito amada pela nossa família. Amém. Viu? Igualmente. Você se lembra como a gente se conheceu lá em Floripa? Eu não sei se eu lembro a primeira vez que a gente se viu. Eu lembro de algumas primeiras interações. Olha, vou te relembrar. Tá. A gente começou a fazer um negócio. Você me dava aula de inglês e eu tentava te dar aula de violão. Sério? Exatamente. Gente, eu tinha esquecido Nós disso. tivemos no máximo três aulas. Não deu certo. Não O deu que muito aconteceu? certo. Você ficou muito famosa. Ai, Você começou a Deus. viajar muito rápido. Eu comecei a perdi minha viajar. professora de inglês Eu estava muito dando rápido. aula de português pro Duane e pra Jen também. Exatamente. Bem pouco, tá? Porque eles falam de terem sofrido com professoras de português, mas eu não fui delas. Eles sofreram com outras professoras de português, não fui eu. Eu fui a que eles falam como sendo uma boa professora. Que bom. Mas foi muito bom, foi muito legal o tempo que você foi minha professora por umas 2 semanas só. Uau, Dan, tinha esquecido dessa parte. Pois é. Quanto tempo foi que você ficou em Floripa? Foram 4 anos, 3 anos? Não, foi menos. Parece mais tempo, né? Eu fiquei lá um pouco mais de 2 anos. Isso. 2014 até 2016. Legal. E foi um tempo muito bom. Foi. Foi uma escola muito linda. Literalmente. De aprender a fazer os turnos, de cuidar, né, dos alunos. Sim. E, meu Deus. A gente já tinha a caminhada de adoração, mas expostos ao contexto de oração e casa de oração, assim, eu imagino também para você, mas eu cresci muito no lance de cantar a palavra. Cara, eu cresci demais. Para mim foi um desafio ouvir o Marcus Meier, aquele cara que compôs a música... Pai Nosso. Obrigado, eu tinha esquecido. esquecido da música. I got you. É igual aqueles caras, né, que falam, eu gosto muito da sua música. Aquela... Não, mas é verdade, eu sou muito seu fã. Nos teus braços, as pessoas falam pra mim, eu amo aquela música, nos teus braços. E não tem nada a ver, a pessoa erra o nome da tua música. Mas, enfim, o cara que fez a música Pai Nosso, ele ensinando sobre aquilo, e para mim foi uma ferramenta muito nova, você pegar a Bíblia, cantar a Bíblia, você se aprofunda, você acha que conhece a Bíblia, mas quando você começa a cantar, aquilo se torna vivo. Você lembra de alguma experiência assim que te fez entender a importância desse momento, assim, que trouxe aquela, cara, é isso? De cantar a palavra? De cantar a palavra. Eu comecei a perceber que era possível ensinar através da palavra cantada. Exatamente. Eu nunca tinha visto isso. O poder de quando existe um grupo, né? Porque a nossa equipe de adoração ali, cada turno era uma equipe. Nós éramos diferentes líderes de adoração de equipes diferentes. Sim. E cada um, né? Para quem não conhece ou não entende a casa de oração ali, tem durante a semana a programação vários líderes de louvor com as suas equipes. E as equipes feitas de alunos e pessoas que estavam ali iniciando também. E nenhum de nós tinha muita experiência cantando a palavra, né? E eu me lembro de, minha equipe, nós começamos e cantamos por muito tempo Apocalipse. Sim. 5 e 6 ali, né? Quem é digno de abrir o livro. E aí o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, foi achado digno de abrir o livro. E eu lembro de nós termos turnos. Você provavelmente lembra também. Com certeza, estava sempre lá. A gente estava sempre juntos ali, né? Gente, lembrei de uma coisa. Eu já fui baterista da Laura Salgueles. Você tocou. Eu toquei uns 3 meses bateria com você. Sério, amigo? Sim. Olha, com minha memória tá meio ruim. Não lembrava dessa parte. Meu Deus, eu tô lembrando aqui agora. Eu Tudo. tava lá tocando bateria e já toquei guitarra também. Verdade. É, isso mesmo. E aí, eu me lembro de momentos marcantes, assim, de que às vezes, se a gente não vai nesse lugar profundo, a gente não sabe quão profundo
pode ser esse lugar de Isso. cultivar a palavra cantada. E eu lembro da gente cantar teologia, porque a gente ia também para salas de estudo, né, com as nossas equipes, e a gente falava sobre os aspectos de fim dos tempos, do que significava o escrito, o que era esse livro, quem é achado digno de abrir, que livro é esse, o que ele significa, por que Jesus é o único que abre, o que são selos. E aí, perceber, né, porque você me perguntou, tipo assim, se teve momentos que eu percebi a importância da coisa, de ver mesmo no espírito as pessoas recebendo, Exatamente. sendo ensinadas e ativadas, porque a palavra com o espírito, né, você dá uma oportunidade para o Espírito Santo, através da adoração, do fluir profético da adoração, inspirar a palavra. Então, a gente estava cantando coisa escatológica, e a unção de Deus respaldando aquele ensino. É muito forte isso. Cara, muito, muito lindo. Inclusive, tem uma música sua que nunca saiu. Foi gravada esse ano. Uau! Foi gravada. E aí, vai Cara, chegar? tô Fluiu animada. num turno. Aquela música é maravilhosa. Não vou dizer o nome para não dar spoiler, mas fala de incenso. Isso. Cara, Ela essa música é surgia num demais. turno. Essa música é muito boa. Eu tava lá no dia que vocês cantaram a primeira vez e foi muito bom. Foi muito bom. Glória a Deus. Vai abençoar muito. Amém. Abençoar muitas nações. Laura, a gente vem de uma base do IHOP, né? Porque interagimos com o IHOP, depois interagimos com o F-Hop, que é um filho do IHOP. E aí você está hoje interagindo muito com o pessoal da Upper Room e também do CFNI. Qual que é o diferencial da coisa? Porque ambas são... O Upper Room é uma sala de oração, acontece os turnos. O que você identifica de diferente nos modelos, na fluidez da coisa? Boa pergunta, Dani, legal isso. Então, o Upper Room, eles são mais jovens no sentido de existência, eles existem há pouco mais de 10 anos. Pensando historicamente, né, já tem, acho que pelo menos 20 anos que o IHOP já está fazendo adoração e oração 24, incessantes. Isso mesmo. Então, quando você compara assim, na verdade o Upper Room bebeu muito do IHOP. Sim. O Michael Miller, que é o pastor da igreja local lá do Upper Room, ele inclusive quando conheceu o Dwayne, que para quem não conhece, né, deve conhecer. Dwayne Roberts. O Dwayne Roberts fundou aqui o F-Hop no Brasil, veio do IHOP para cá. Beijo na careca, Dwayne. Que alguém traduz para você em inglês. Exatamente, porque no caso eu não pude continuar sendo professora de inglês dele, de português dele, então ainda precisa dessa tradução. O pastor lá de Dallas, ele era meio fã do Dwayne. Eu lembro do Dwayne me contar que quando eles se conheceram, pessoalmente se conectaram nesses últimos anos, o Michael falou para ele, eu ouvia muito os seus CDs de oração. Muito legal. E ele imitava o Dwayne, tipo assim, ele tinha ouvido valendo, ele gostava muito, ouvia no repeat o CD de oração, porque o pessoal do IHOP tem isso. Você já ouviu? Esses antigos que eles sempre contam, eu nunca ouvi. Eu ouvi, muito legal. Ficou uma aula. muito conhecido, né? Sim. Tipo, na época. Quem que faz CD de turno de oração? Exato. E os do Dwayne ficaram, né, bem conhecidos. Então, o Michael Miller, pastor lá do Upper Room, ouvia muito, bebeu muito. Eles até hoje, assim, cantam muito. Às vezes, algumas canções de líderes de adoração que não são tão conhecidos em toda a América, mas para quem acompanha o IHOP, tipo John Turlow, Laura Hackett, Misty Edwards, eles cantam muito lá. São vamos supor assim, professores anônimos, entre aspas, né, para muita gente, mas que estão transferindo muito conhecimento, muita graça para muita gente. Que é a ideia dos teólogos cantores, né? Liberaram muito esse DNA. E aí eu percebo que tem esse DNA, eles honram também bastante, assim, aqueles primórdios da Bethel, tipo Jeremy Riddle, lá aquele início que teve mesmo a liberação dessa vertente profética. Então, eles também têm a própria identidade deles, eu acho que é um misto. Sim. Só que, em termos de sala de oração, eu sei porque eu sirvo lá na sala de oração já tem pelo menos 4 anos. Na sala de oração do Upper Room. Upper Room, legal. Eu me envolvi lá logo, né? Eu tô lá há 5 anos e meio, e no segundo ano eu comecei a me envolver na sala de oração. Muito bom. E realmente é outro estilo. O IHOP, eles têm o Harp Taça, né? O Harp and Bowl, que é um modelo, né?
característico do IHOP. E lá no Upper Room eles não usam arpitaça. E quando eles ensinam a respeito do modelo e tudo mais, eu me lembro de novo do próprio Michael, que é o pastor, falar: nós não estamos tão focados em quantidade de horas. Porque existem algumas salas de oração que têm como uma visão a questão de se tornar 24/7. Sim. E eles, na verdade, não têm essa meta. Certo. Eles querem que seja frequente, eles querem que seja manhã, tarde e noite, mas não necessariamente 24 horas. Entendi. Na parede do Upper Room tem um adesivo bem grande assim, dizendo His Presence Transforming Lives, a presença dele transformando vidas, morning, noon and night, de manhã, no meio-dia e de noite. Então, literalmente, tem turno 6 da manhã, tem turno meio-dia e tem turno 6 da tarde, que pra Ai, eles meu é Deus. Vou ter que ir pro Upper Room. Gente, olha, inclusive vou Venha. fazer a caravana para o Upper Room, arrasta pra cima e venha comigo. Vou Não, ter que ir vale lá muito agora. a pena, é muito especial. É muito. E a minha caminhada tem sido lá, na verdade, essa conversa, esse diálogo, tipo assim, qual que é o modelo, o que tá... Na verdade, é uma coisa que eu observei muito nesses últimos anos, Sim. porque é meio engraçado, né? Eu tive o privilégio de caminhar com o pessoal, né, da IHOP. Eu tive uma influência muito grande no meu início de Bethel. Tipo assim, caminhei no Brasil com o Dunamis um tempo, aí tô lá nos Estados Unidos, Upper Room, que também foi uma coisa que eu não fazia ideia, porque quando eu me mudei pra lá, o Upper Room não tinha essa exposição. Exatamente. Então eu tava lá no meio, assim, sem nunca ter achado que, né? Então, o CFNA, então é engraçado. Comecei a achar curioso a maneira como o Senhor acabou me proporcionando estar ali um pouco interagindo e podendo observar movimentos de adoração diferentes. Isso acabou me dando, na verdade, um zelo muito grande pelo movimento de adoração, pelos movimentos de adoração, pelas ondas de adoração. Eu sempre, Muito bom. Eu sempre tento ter um olhar para adquirir sabedoria, para entender o que os outros estão fazendo. E eu comecei a ver o Upper Room fazendo algo que era bem diferenciado, o que eles fazem, né? No sentido, na verdade, é muito mais o que eles são do que o que eles fazem, porque tudo que nós fazemos para ser, talvez não seja genuinamente algo que nós somos. Mas quando nós somos nós mesmos, como eles são na presença, isso manifesta algo, né? Muito legal. E eles têm essa liberdade na adoração e eles não têm o mesmo modelo. Na verdade, se você for tentar descobrir qual que é o modelo do Upper Room, não tem muito um modelo, assim. Entendi. Tem alguns princípios e tal, mas... não é como o arpitaça. Entendi. Poderia-se dizer, então, que eles cantam ao redor da presença ali. É o que eles... Legal. Na verdade, existe um modelo que chama Fuel, mas é que eles dizem não estar usando muito mais. O Fuel, ele, na verdade, é uma sigla, né? F-U-E-L, que é o pé da letra. A palavra Fuel significa combustível. Então, até é legal, assim, né? Poder significar, formar uma palavra que, na verdade, existe. Mas é F para faith, de fé, U de unidade, E de encounter, que é encontro, e L de liberdade, liberty. Então é como se o modelo deles fosse: nós começamos pela fé, nós não cantamos por vista, nós não cantamos por emoção, nós começamos, nossas declarações é sobre ele, são canções mais verticais, é sobre o que ele é, o que ele fez, o que ele disse que vai fazer. Então, começamos pela fé, aí unidade, o próximo passo. Nós começamos a buscar, a unificar, como que a gente pode se unir ao redor desse assunto. Digamos que a gente começou a falar pela fé, levanto os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. A gente está cantando, né, uma canção em relação a esse tema. Como que nós podemos nos unificar, nos unir ao redor Como músicos disso? e cantores. Exato. Trazer os elementos para ir construindo a comunidade. canção espontânea. Muito bom. Isso. E aí, desse lugar, eles vão falar, quando nós começamos a nos unir ao redor de algo, isso gera encontro. No sentido encontro, tipo, você vai começar a ter como pessoal aquilo. Porque assim, eu tô cantando, né? Leva os meus olhos de onde vem meu socorro vem do Senhor. Aí você começa a meio... E aí o prayer leader, que é o líder de oração, ele é aquela pessoa mais incumbida de pegar a parte da adoração e talvez aplicar. Então, nessa parte encounter, o líder de adoração vai falar assim: sim, Deus, o Senhor... Lógico que não vai ser exatamente assim, né? Mas algo assim. Sim, Deus, o Senhor é aquele que é o nosso socorro. Nós não olhamos para o lado, nós não olhamos para nós olhamos para o alto, do alto, nós fixamos nosso olhar
do alto vem nosso socorro. Então ele vai trazendo a tradução da coisa e gerando Exato. mais combustível, mais conteúdo. Exato. E aí ele vai encontrar uma aplicabilidade para aquilo. Então, Muito bom. aí a pessoa vai falar assim, vamos orar, vamos começar a colocar agora questões que você precisa de uma resposta do Senhor. Eu sei que isso é o exemplo mais clichê, né? Mas o tipo assim, você pegar a escritura, o que foi também cantado, e você aplicar para pessoas que estão ali na reunião de oração. Entendi. E talvez orar em relação àquilo, tipo, socorro do Senhor, no que você precisa socorro. Ou começa a orar, Deus, a gente vai começar a levantar agora aqui grupos que a gente declara o seu socorro para com esses Muito bom. grupos de Então, pessoas. o cara que é o líder de oração precisa ter uma interação muito grande com a equipe e com o Espírito Santo, né? Tem unidade. que ter muito esse feeling, né? Esse Sim. discernimento. E aí a Muito ideia, para legal. terminar, é que tudo isso, quando tem um nível de encontro pessoal, leva à liberdade, que é aquele ponto em que você não precisa fazer muito mais. Você já liberdade do cumpriu o espírito. protocolo, entre aspas, e agora você vai fluir, Você já vai foi curtir. intencional em conduzir e depois existe uma liberdade do Entendi. espírito que as pessoas desfrutam. Esse é o tipo assim um modelo. Depois que teve uma influência mais direta do IHOP na pessoa do Corey Russell, que ele ficou um tempo lá em Dallas, eles tentaram criar alguma coisa um pouco mais literal. E aí eles criaram um princípiozinho de ações de graças, adoração e intercessão. Então nós começamos com ações de graças, que tem a ver com a parte de começar pela fé, né? Adoração e intercessão. Mas para você ver, não é uma coisa assim, sabe, rígida. Sim. É diferente, mas é essa ênfase em ministrar ao Senhor. Quando a gente vai tentando ministrar as pessoas, a gente começa a ficar meio preso ali na demanda, Sim. será que está agradando? Mas isso é uma coisa que eles falam, que ouviram do Senhor, que é o Senhor dizendo, ministra a mim, porque quando eu apareço, eu ministro as pessoas. Uau, muito bom. Quando nós fazemos um lugar para a presença de Deus, Ele comparece e as pessoas são atendidas nas suas necessidades por Ele e não pelo nosso esforço Uau, de muito ministrar bom. as pessoas. Muito bom. Cara, tô aqui bebendo aí dessa fonte e sonhando em ir lá, né? Preciso ir lá agora. Laura, a gente esteve junto agora numa conferência muito legal, onde Bob Sorge estava ministrando. E eu fiquei, assim, bem impactado com algumas coisas que ele estava compartilhando. Bob Sorge é um cara, assim, que tem muita autoridade nessa questão do lugar secreto. Você ouve ele, você tem vontade de orar, de recomeçar, de dar um reset na sua vida de oração. E ele foi falando algumas coisas muito interessantes. Usou até aquela bola de futebol americano, simbolizando que Deus te joga uma bola e você tem que segurar ela e o teu objetivo é proteger ela e correr com aquela palavra. Enquanto ele estava falando aquilo, eu comecei a ser muito confrontado, porque eu já recebi tantas palavras de Deus, de coisas que eu deveria fazer, de canções que eu deveria escrever, e às vezes a gente perde um pouco do timing, né? Porque a gente fala, beleza, chegou essa mensagem, mas eu não tenho a estrutura, eu não tenho o dinheiro suficiente para fazer isso, e aí você vai tentando organizar a outra parte, mas às vezes você deixa a bola cair, você deixa a palavra que Deus te deu cair. E a gente estava falando um pouquinho disso antes de começar, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, como que você entende que está na hora de liberar determinada canção, como você entende que é o momento de você entrar num determinado projeto. Eu te vejo muito zelosa. Muito zelosa. Eu te conheci assim no início, eu via você ministrando e eu lembro que eu falei, Laura, vamos gravar isso, o que é que você precisa? Você é sempre muito zelosa de tipo, não, eu vou fazer na hora. Como que é como é que é o teu sentimento em relação a isso? Sim. Eu ia até falar que eu sempre fui muito zelosa. Na verdade, eu vim até antes, né, falando com o Senhor, antes de vir para cá, para esse podcast, para a gente gravar, e eu senti, uma das coisas que eu senti o Senhor, assim, né, do que a gente falaria hoje era sobre zelo. A palavra zelo me veio, é uma palavra que tem ficado bem forte em mim. E
O zelo, ele é um esmero, ele é um cuidado, é uma sensação de ciúmes com proteção, mas é um ciúmes conectado ao design original da relação, Legal. né? Então, quando a palavra diz, Davi dizendo, zelo pela tua casa me consome, é porque ele tinha uma compreensão do design da casa de Deus. Ele sabia que a casa de Deus não era para X, Y, outras coisas de ganho humano. Ele sabia que o design original da casa de Deus era ministrar ao Senhor. Então, o zelo, ele vem acompanhado da compreensão do propósito. Eu não posso corromper a essência disso. Exato. Entendi. É resguardar a essência, é resguardar o intento original da coisa. E é muito louco pensar e ver o quanto a adoração ela está sendo manuseada e às vezes até manipulada para ganho pessoal. Quando isso é um grande absurdo, tendo em vista o fato de que a adoração ela é o oposto do uso pessoal. A adoração é eu ter nenhum outro amor a não ser Ele. A adoração é Nenhum outro rival. nenhum outro rival perante Ele. A adoração é as afeições do meu coração estar completamente voltadas para Ele. Uau, E é muito bom. claramente que o inimigo ia pegar isso, que tem tudo a ver com as nossas afeições estarem completamente no Senhor, e nos seduzir. Mas é a afeição pela fama. Mas é a afeição pelo prestígio. Mas é a afeição pela aprovação dos homens. E a afeição pelos números. Sim. Há 5 anos atrás, a gente não se preocupava tanto com o desempenho. Sim. Né? Não tinha tanto essa análise de números. A gente só queria liberar Quem o que curtiu, tinha quem não... e Exatamente. se acontecer, aconteceu. Até porque não existia um controle tão grande dos sistemas, né? Não existia tanto plataforma de streaming, né? Não existia. Então, as pessoas gostavam, as consumiam, não gostavam, não consumiam. Hoje, não. A maneira como virtualmente a vitrine musical, né? Que acontece no mundo digital, ela é movida por um algoritmo, ela é movida por... Se você é bem recebido de início, ele propulsiona aquilo que você... E você tem que não ceder à tentação de jogar com o algoritmo. Exatamente, porque ele vai propulsionar aquilo que tem uma aceitação imediata e se já não desempenha bem, é como se assim, não, você tá lá, não, mas eu tô no Spotify, eu tô no YouTube, só que aquilo que tá na frente da vitrine é muito mais consumido do que aquilo que tá lá atrás. Então, a forma como o sistema hoje, ele tá organizado, ele tenta muito mais a todos nós que estamos, né, buscando lançar coisas, buscando... Nós queremos que as canções sejam ouvidas, Claro, nós queremos a gente alcançar. passa por essa crise, né? Não, e existe um desejo legítimo de que as canções Exato. sejam ouvidas e chegue até as pessoas. Deus, ele não entrega uma mensagem e a gente zela por ela e gera ela e aí para simplesmente ela, né? Esconder, a gente quer que chegue Nós no queremos alvo. que chegue. Apesar de que, às vezes, Deus vai falar para esperar, Deus vai falar que não é assim, que é, no meu caso, né? Eu esperei muito tempo e ainda tenho meus resguardos em relação a como, né, liberar canções e tudo mais, mas eu acho que nunca houve um tempo tão competitivo e sedutor como hoje para os nossos ministros. Todos nós estamos... Porque é novo, Dani. De verdade, tipo... Eu falei 5, mas tipo 2 anos atrás não era tão assim acirrado Parece essa que coisa. cada ano que passa a coisa fica mais acirrada, né? Não tinha TikTok, depois não tinha o Reels do Instagram, aí foi pra lá, aí agora é isso que viraliza, aí você tem que cantar sua música para as pessoas conhecerem, tem post que eles derrubam, blá blá blá. Nisso tudo você fica assim, meu Deus do céu, mas eu só queria... Só queria fazer minha arte e liberar o que Deus está me mandando fazer. Então assim, a gente tem meio que uma encruzilhada ali. Igreja, ore por mim, eu me sinto assim. Não, Dani, eu Oh, meu também Deus. me sinto assim. E é legal a gente sentar como um líder de adoração e conversarmos sobre essas coisas. Eu tenho outros amigos que também se sentem assim. Porque a gente não quer se sentir manipulado pelo sistema. Exato. A gente quer ser eficaz e não ser manipulado ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente está descobrindo. Mas, acima de todas as coisas, nós não alteramos o design daquilo que nós fomos chamados para fazer. Custe o que custar, nós não alteramos a Que essência. custe os views, que custe outras Exato. coisas, mas ser original é o
É o mais é importante. o mais importante. Colocar o Senhor acima e É. entender que é relacional. Talvez você se sinta chamado para fazer uma grande gravação e colocar as coisas... E não é isso que eu estou sentindo. E se eu não tenho um relacionamento pessoal, autêntico com o Senhor, em que eu estou ouvindo, entendendo que o Senhor está me chamando para fazer, eu vou me sentir tentada a me comparar com os meus colegas ministros de adoração e fazer o que eles estão fazendo. Fazer o que a gente acha que vai dar certo. Só que o mundo não precisa de mais outra Laura, outro Daniel Alencar. Eles precisam de cada indivíduo sendo eles no Senhor. Exatamente. Porque se eu tentar ser como outra pessoa, eu vou falsificar e vou deixar de ser quem eu fui criada para ser. Então, identidade acaba sendo e vou retardar um importante. processo de satisfação pessoal que a gente só encontra sendo nós mesmos. Isso aí. Daquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso. E, cara, muito bom isso, a gente falar sobre isso, porque é muito louco. Você entra numa questão de comparação, às vezes. Total. E você fica nessa loucura de como ser eficaz e como que as coisas acontecem. Eu estou reaprendendo muito, né? Eu nasci musicalmente em 2002. As coisas eram absolutamente diferentes. Eu estava com 19 anos de idade cantando uma música com Davi Silva. Eu me vi empurrado para aquele lugar e vai que o que Deus te deu é especial. E fui, eu nunca tinha entrado num estúdio de gravação na vida. E ali eu cheguei a andar com milhares de CDs. Para você despachar isso no avião era uma luta, era uma dificuldade. Às vezes você tinha que mandar... Porque era assim que se fazia a música. A pessoa te ouvia ministrar, falava, cara, eu gostei disso, vou levar isso para minha casa. Né? E hoje parece que inverteu. Né? A pessoa tem que te ver pela tela do celular para saber até se ela te leva no evento dela e vir aquela coisa de você entrar num padrão estético perigoso. Né? Eu acho que a gente pode até começar a falar um pouquinho sobre isso. No livro De Volta à Essência, de Jeremy Rydell, ele fala muito sobre a pureza da adoração, sobre você manter aquele conteúdo puro. E lendo aquilo, eu ficava, cara, as plataformas digitais, elas estão fazendo de tudo para você... Não, negocia isso porque vai ficar mais legal no ouvido das pessoas. E aí vai chegar mais longe. E você, às vezes, fica flertando com essa questão. Você é compositora e você sabe fazer uma música que vende. Eu posso fazer uma música que vende. Mas até onde, né, vale a pena a gente ir para essa questão? Deixa eu ser vendável. Não, só essa frase já me fere o coração, assim, essa coisa de fazer uma coisa que vende. Eu acho que, voltamos à questão do zelo, né? Voltando à questão do zelo, isso em si já é uma distorção tão tremenda do propósito original. Isso não é pureza. Quando nós estamos fazendo algo pensando em como isso surte e manipulando como fazemos para gerar um impacto premeditado, isso não é puro, isso é premeditado. E a premeditação, ela não pode estar dominando aquilo que nós fazemos. A premeditação, ela vai começar a roubar a espontaneidade, a autenticidade da coisa. Só que nós só conseguimos liberar o que nós carregamos em Deus na autenticidade da coisa. Exatamente. Na morte do ego, na sinceridade, no preço de falar verdades. Então, uma coisa vai começar a derrubar a outra. E hoje, ainda, às vezes a gente navega uma coisa ou outra, a gente negocia uma coisa aqui, só que assim, vai ficar cada vez mais óbvio, vai ficar cada vez mais difícil de você comprometer áreas, porque vai ficar cada vez mais óbvio o que é uma forma, um método de Deus e o que não é. Tem um texto que eu escrevi um tempo atrás no Instagram, que por sinal o algoritmo flopou. Sério? Não sei se o horário era ruim. Eu não quero ficar pensando nessas coisas. Tipo Teve assim, alguns textos que você escreveu muito bons? Então, eu comecei a escrever porque eu não aguentava mais. Então, eu sempre pensei sobre isso, sempre conversei sobre isso com as pessoas da minha vida real, mas eu nunca tinha falado em postagens, né?
E eu comecei a falar, porque na verdade foi bem natural, começou ali uns desabafos e tal, e falar sobre esses assuntos, aí eu comecei a ver que as pessoas tinham uma resposta, e eu comecei a perceber que tinha uma necessidade. Eu falei, então eu vou me colocar nessa brecha. Sim. Já fazia parte do que eu senti o Senhor me chamando para fazer, inclusive falar sobre isso aqui nesse podcast tem muito a ver com a minha paixão. E nesse texto mais recente que eu estava mencionando, eu falo... né, da dicotomia ali, ser um estudante de fórmulas ou ser um estudante de Deus. Uau. Porque quando você é um estudante de fórmulas, você vai tentar... E, gente, que fique claro aqui, eu entendo que nós precisamos aprender a navegar certas coisas. Sim. Eu gosto de aprender como as coisas funcionam, porque eu gosto de entender, né, o impacto, até o que funciona ou não funciona, às vezes para mim é interessante entender essas coisas, mas eu não gosto, e eu sempre tento me proteger ao máximo, de que isso influencie o que eu faço. Sim. E aí, quando eu estou saindo da regra, pelo menos eu sei que eu estou intencionalmente fazendo aquilo que o Senhor me falou. É basicamente assim, a fórmula e aquilo que é eficaz deve servir à essência. Isso. E a essência não pode servir à fórmula. Exatamente isso. É uma coisa, é como a gente entende muitas vezes na própria estrutura, né? A gente não pode valorizar mais a estrutura do que as pessoas. Tudo que a gente tem aqui, por exemplo, nesse auditório, é para proteger a essência, é para servir as pessoas e servir a Deus. Eu gosto muito do que o Luiz Hermínio fala. Ele diz assim, por que existe essa caixa à nossa cabeça? Para proteger o que é mais importante, que é o nosso cérebro. Por mais que os nossos olhos sejam bonitos, né? Os nossos narizes, as bocas, esteticamente Deus colocou algo bonito aqui, mas ele está pensando em proteger a essência. Uau. Né? E ele fala também, Uau. por que existe essa caixa torácica, né, com ossos tão firmes, para proteger o coração. Muito bom. Né? Por Nunca mais... tinha ouvido isso. Nunca? Muito Pois bom. Esse é do Luiz. Por mais que você consiga ficar bonito, musculoso, que não é o meu caso por enquanto, mas quem sabe um dia eu chegue lá. Ai, meu Deus, olha a gripe vindo pra fora. Espera aí, calma, gente. Ai. Foi só falar de caixa torácica que o pulmão já quis aparecer. Por mais que você consiga ficar esteticamente bonito, mas a função dessa caixa é proteger o teu coração. Então, enquanto você fala, eu estou lembrando disso. Né? Porque às vezes essa é uma geração que se preocupa com a estética. Né? Como ela é vista, como ela é avaliada. Né? Isso é muito, muito forte. É muito... o lance é porque... às vezes é uma diferença complexa. E eu acho que é importante nós nos darmos a complexidade, porque se a gente quiser simplificar demais, a gente vai recair ou num extremo ou no outro. Se eu quiser simplificar demais e falar assim, não, tudo que é lançamento, não vai dar para fazer de uma forma que agrada a Deus. Obviamente, isso não é verdade. Mas se eu for, eu não vou lançar nada, não vou fazer nada. Mas eu também, se eu for uma coisa assim, não tem nada de errado com lançar, não sei o quê. Você talvez não vá parar para pensar, mas qual que é a melhor forma? Será que eu chamo alguém para fazer um feat porque isso aumenta meus seguidores, sendo que eu não tenho relacionamento com essa pessoa? A gente estava falando sobre isso, né? Sobre relacionamentos verdadeiros e network, né? Exato. Às vezes você não tem o mesmo DNA, a canção é uma canção que você não se identifica, não carrega aquilo que você talvez escolheu. Vou cantar ali, né? Vai ser bom. Vou ficar no hype se eu cantar. E isso, pra mim, eu vejo como errado. Assim, Entendi. sabe? Mas é complexo. Então, assim, a gente tem que se dar a pensar essas coisas. Eu acho que, na verdade, Dani, a nossa geração, ela vai ter que mastigar isso. Pra gente poder passar pras próximas. Exatamente. Porque a gente é meio novo, assim como um tempo atrás, pra gente, nosso CD já é ultrapassado, mas tinha uma época que pra ele CD era algo novo. Exato. Então, a gente precisa entender que, geracionalmente, nossa geração vai ter que digerir, na verdade, assim, mastigar para poder passar para a próxima geração como se proteger desses perigos, dessas seduções. E aí, no post, eu falo sobre isso, né? Que é o lance de ser estudante de fórmulas. Você pode estudar fórmulas para ser bem-sucedido. E talvez dê certo, né? O sucesso. Mas quando nós somos estudantes de Deus, nós vamos buscar o que agrada ao Senhor, o que Ele ama,
O que atrai ele? O que atrai a presença dele? Porque no fim do dia, você pode ter algo muito lindo, mas se não tiver a presença do Senhor, Exatamente. ele vindo, ele falando através das canções, ele presente, a unção, a graça de Deus ali, aquilo é barulho, aquilo é algo bonito que eu consumo e talvez agrade meu emocional, agrada a minha carne, mas não tem um poder de me transformar no meu homem interior. Então nós precisamos do Senhor, nós precisamos ser muito mais estudantes de Deus do que qualquer outra coisa. E aí eu, creio que mesmo às vezes nos sentindo passados para trás, talvez, pelo sistema, o Senhor ele sempre vai honrar aqueles que buscam o agradar. Porque no fim do dia, a palavra diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor ao Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, ou seja, aquilo que é prazeroso, é gostosinho, vamos me dar um beat gostosinho aqui, a concupiscência dos olhos. Desculpa, eu lembrei do meme. Dá um beat, vai. Existe um meme assim, meu Deus? Não, eu nem sabia. Não, é um cara que fala, mas tudo bem. Tá bom. É do Nordeste esse meme? Não. Porque você conhece os melhores memes. Então vamos lá. Deixa pra lá. Cortar. Não, tudo bem. É o meu lado cearense, ele vem Eu assim. sabia que tinha alguma coisa a ver com isso. Mas é porque a gente fala, tipo assim, a gente inconscientemente, nós queremos aquilo que é prazeroso e tal, e lógico que existe um prazer legítimo, mas existe também o vício ao prazer. E aí ele fala, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, ou seja, aquela beleza, eu atrair as pessoas pela estética, e a soberba da vida, que é também a ostentação, a glória dos homens. E ele diz assim, aquele que caminha nessas coisas perece. Então, infelizmente, às vezes, o que acontece é que podemos usar de métodos para tentar vender, dentro desse ambiente até que a gente chama de adoração, mas de vender baseado em entender que a carne humana deseja. Ela tem uma concupiscência dos olhos na carne e um desejo pela soberba da vida. E aí, sem perceber, nós estamos tentando tornar a adoração, que é a Deus, mais atrativa, baseado na natureza carnal das pessoas. E isso é muito sério. Eu entendo o que você está falando. Nesse último final de semana, eu estive ministrando uma mensagem muito difícil de ser ministrada. Eu estava na frente de alguns pastores e Deus me levou a abrir no livro de Êxodo e mostrar o Arão fazendo um bezerro de ouro, respondendo à necessidade das pessoas. As pessoas estavam na ausência de um Moisés, esse cara a gente não sabe onde ele está, e o Arão com medo de morrer e com medo até mesmo de perder a sua autoridade, então ele tira um coelho da cartola, ele faz algo criativo e ele fala assim, cara, traz uma oferta. E Laura, a gente vê todos os elementos de um culto. Oferta espontânea, adoração, reconhecimento, gratidão. E aí quando ele vê que dá certo, que as pessoas respondem e elas começam a ficar felizes, ele amplia, ele fala assim, galera, amanhã de manhã vocês voltem, porque eu vou passar a noite construindo um altar de frente desse bezerro e amanhã a gente vai voltar. E eles trazem ofertas pacíficas, eles trazem elementos da adoração e eles começam a celebrar. E eu posso imaginar o Arão assim, cara, eu acertei, talvez este seja o propósito de Moisés ter me deixado aqui sozinho. E o povo tinha ouvido o quê? Deixa o meu povo ir para me adorar. Então, o povo tinha uma boa intenção. O povo tinha uma intenção de, peraí, Deus não libertou a gente para adorar? Já tem mais de 45 dias que Moisés não está aqui. Será que a gente não deve, então, responder a isso? Arão, o que você acha? Vamos lá. E aí a gente tem um sacerdote respondendo à necessidade das pessoas, só que dá muito ruim. Porque esteticamente está dando certo? Tem alegria, tem oferta, tem adoração, tem louvor, as pessoas estão felizes. E só que o que Deus está falando para Moisés, no alto da montanha, é o contrário. Ele está falando assim, Moisés, ou você desce rápido, ou não vai dar tempo de você encontrar os adoradores vivos. E aí eu falei uma coisa sobre você quer ser quem? Você quer ser um sacerdote no nível de ouvir a necessidade das pessoas, ou você tem como sua prioridade estar no alto da montanha, mesmo que as pessoas estão lá clamando por uma resposta, sua prioridade é o quê? Ouvir Deus.
Aí aqui você está fazendo o que dá certo, como Arão. Mas aqui você está querendo trazer algo genuíno, né? E quando Moisés desce, ele desce com as tábuas, ele desce com a palavra de Deus. E aí sim ele pode ensinar como é a adoração que Deus quer. E essa mensagem, ela me confronta muito e tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, porque hoje, esteticamente, nós somos seduzidos a fazer um bezerrão. Porque ele é atrativo, ele é fácil, as pessoas querem isso. E Deus eu percebo Deus falando assim, volta para a montanha. Volta para esse lugar onde você ouve direto da minha voz e você influencia o povo através do que você está ouvindo de mim e não o contrário. Né? Então é isso, só queria complementar isso que você está falando. Laura, para a gente ir para o finalzinho aqui, você esteve ministrando com a gente aqui uns dias atrás e foi tão especial. Eu estava sentado ali naquele canto, a gente está na igreja aqui, gente. E eu senti assim as ondas da presença de Deus vindo e nós ficamos mais do que 1 hora em adoração. E o feedback das pessoas foi muito legal porque elas falavam assim, Deus estava lá. Não era uma pessoa cantando, não era uma boa banda só tocando, mas Deus estava ali, sabe? Eu senti a presença de Deus por vários momentos e você não se prendeu a um repertório, você simplesmente fluiu. E eu sei que tem muitos líderes de adoração nos ouvindo, muitos músicos, pastores, e eu sinto que existe falta de instrução hoje. Hoje nós temos multitracks, nós temos tecnologia, mas existe falta de instrução, sabe? Pais que vão dizer assim, ó, segue esse caminho. Para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, que conselhos você daria para seguir o Espírito Santo, sabe? Para sair desse ambiente apenas de ministrar canções e fluir na presença de Deus. Uau, eu acho que muito do que nós falamos hoje já provoca, né, em todo mundo que está ouvindo, esse zelo. A gente começou falando do zelo, né? Quando nós temos um zelo pelo design original, nós precisamos entender, então, como caminhar nesse design original, né? Por isso que entra a questão dos estudantes da presença. Sim. Eu até ministrei essa semana também, no mesmo contexto que o Bob Sorg tinha ministrado, é uma escola a respeito da presença, eu vejo o Senhor levantando, sabe? Pessoas que vêm falando sobre isso, escolas que vêm falando sobre isso. O Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração também a respeito disso. Muito bom. Que é trazer instrução. Mas talvez a resposta não esteja em faça escola X ou faça... Apesar de que talvez a resposta de forma prática do Senhor venha para determinadas pessoas, para se exporem a determinados conteúdos, mas eu acho que ela começa com uma disposição do coração de, como eu falei, de ser um estudante de Deus, mais do que um estudante de fórmulas. Porque quando a gente se sente passado para trás, quando a gente vê outras coisas acontecendo, outros ministérios crescendo, qual que é a tendência? Não, eu vou aprender a como que faz isso aí, e crescer, e fazer... E, de verdade, eu não tô, mais uma vez, eu não tô falando que essas coisas são... maldosas em si, a estrutura, o crescimento, existem algumas coisas que são, como eu disse, né, tem uma astutícia não saudável, mas eu acho que existem algumas coisas, princípios de crescimento que são bons. Só que qual que é o problema? A gente só foca nisso, a gente só estuda isso, sendo que essas coisas deveriam servir, exatamente como você falou, essas coisas servem à essência, essas coisas protegem a essência. O que as pessoas estão fazendo para cultivar a essência? O que nós estamos fazendo para manter esse lugar? E uma alegoria que eu usei, num tempo que eu estava ensinando sobre isso, esse ano, a respeito da presença do Senhor, a presença do Senhor, ela é como pão para nós, ela é como comida para nós. A gente estava fazendo um turno de oração, eu lá em Dallas, no Upper Room, e eu naveguei muito isso. Turno de oração no CFNI, turno de oração no Upper Room, períodos de louvor, o que ativa a presença, o que Deus gosta, como que a gente pode se mover, tem alguns princípios, né, de fé, tem alguns princípios de unidade. Eu acho que, na verdade, tem muito. Se a gente tivesse aqui mais podcast, mais horas, dava para entrar muito do tipo... Existem coisas que nós, como, né, aqueles que nessa jornada têm estado na presença, nós aprendemos algumas coisas sobre a presença. É engraçado, porque você nunca consegue manipular a presença.
Você consegue manipular outras coisas, você consegue manipular as pessoas a acharem que é a presença, mas a presença do Senhor em si, ela não é manipulável. Porque quando nós queremos controlar algo, isso é arrogante. A presença, ela não pode ser manipulada, mas ela pode ser estudada. Porque a postura de quem estuda é de humildade. Exato. Aprendizado. Quando você fala, uou, a presença, o que Deus gosta? Isso é algo que você tem que ter uma abordagem humilde, porque você não vai esgotar o conhecimento, você nunca vai dominar o conhecimento da presença. Mas você pode sim navegar com humildade, com a parceria do Espírito Santo, porque é relacional, uma pessoa, aprender a como se conduzir na presença. Então, é isso que eu diria para essas pessoas. Porque existe tanta alegria, tanto prazer em navegar a presença. Dani, o que eu fiz aqui do culto que você está falando, de estar na presença e com músicos que também vêm junto, que gostam de ministrar o Senhor, que são sensíveis uns aos outros. Cara, eu faria isso todos os dias da minha vida, com muita alegria, porque é muito prazeroso. É verdade. Não é desgastante, não é para as pessoas. Estar na presença é um prazer, mas existem mortes que nós vamos ter para o nosso próprio ego e existem ferramentas que nós vamos ter que ter a humildade de buscá-las e nos aprimorar nelas. Nos aprimorar de novo. O que Deus ama? E existe sim um conjunto de saberes a respeito do mundo espiritual, a respeito de como a adoração ela afeta o reino do Espírito. Existem muitos saberes nessa área, eu amo esse assunto. O pessoal lá do CFNAI, por um tempo, a gente está tentando terminar esse podcast, mas só um adendo aqui. Fica à vontade. Eles me chamaram para dar uma aula que chamava Adoração Profética, e eu nunca tinha dado aula de adoração profética. Eu considerava a adoração em que eu me movia, de certa forma, profética, que profética sendo, né, descrevendo o profético como sendo inspirado pelo Espírito. É o que vem uma inspiração, você segue um rio de Deus, você não está ali só da sua própria boas ideias, do seu próprio entendimento. Tem uma dependência do Espírito. E a tendência humana é não depender, porque depender do Espírito, você tem que ficar alerta, você tem que ter humildade, é muito mais fácil você ter um cronograma que você cravou ali, você vai precisar usar menos cartucho emocional, menos cartucho mental, você vai tomar menos decisões, o seu corpo vai querer tomar menos decisões, porque quanto mais decisões você toma, mais energia, até fisicamente seu corpo vai pedir para você fazer algo condicionado. Chego aqui, canto Santo Espírito, depois eu canto Filho Amado, depois eu canto Em Teus Braços, eu termino com aba. Lindo, ninguém vai achar ruim, todo mundo vai achar que foi lindo. Só que eu não tô ali para as pessoas acharem que foi lindo, eu tô ali porque existe um rio de Deus, existe um povo ajuntado nesse lugar e nós desesperadamente precisamos dele. Glória Se a nós Deus. não sabemos que nós desesperadamente precisamos dele, nós estamos iludidos, Dani. Nós estamos, superficialmente medicados com prazeres temporários. Porque se nós não entendemos o quanto nós estamos numa situação de calamidade sem Deus, nós estamos muito iludidos. E nós, às vezes, achamos que a nossa vida boa, cristã, de igreja, do culto, é o bastante. Mas não é. Eu preciso dele. Um culto, um repertório bem cantado, não é o bastante para mim. Por isso que eu sou grata pelas coisas que eu vivi. Por ter perdido meu pai, por ter perdido minha mãe, por ter caminhado, por ter mudado de cidade dentro do Brasil sem ter um membro familiar. E o Senhor abrir as portas para mim, depois do nada, o Senhor sobrenaturalmente abrir as portas para mim para eu ir para os Estados Unidos. E Ele me sustentar lá, e Ele me dá responsabilidades lá, eu estou liderando o pessoal de fora do país, de gente, de todo mundo tendo que fazer, sabe, assim, todas essas coisas tornaram cada vez mais claras, de novo e de novo para mim. Tornou cada vez mais óbvio para mim que eu tenho total necessidade dele. Essas coisas superficiais, elas não vão ser o bastante. Gravar a presença um CDzão, de Deus sempre te sustenta, né? É sempre Ele. Não vai satisfazer. Então, essa é a consciência que nos torna dependentes. Não é uma autossuficiência. E nós somos tentados na autossuficiência o tempo todo. A gente não quer ficar naquele lugar de dependência. A gente quer saber. A gente quer ter respostas. Meu filho de 3 anos quer saber. Tá vendo? Ai, meu Deus. E a gente é assim. Eu a falo uma natureza. frase pra ele assim, porque ele é muito petulante às vezes, ele quer negociar com você. E eu falei assim pra ele: Éden, entenda uma coisa. Gente, ele usou isso contra mim. Entenda uma coisa, cara. Eu sou seu pai.
você é um bebê. Eu mando e você obedece. Você não tem querer. Você entendeu? Aí ele, sim, papai. Hoje de manhã, ele chegou para mim e falou assim, pai, coloca aquele vídeo para mim. Eu falei, agora não. Ele disse assim, papai, é o seguinte, você não tem que ler. Como é, cara? Você não tem que querer, papai. E ele ficou brincando. Eu que mando, papai. E eu, assim, enquanto você está falando... Gente, ele é esperto demais. Ele é esperto demais e lindo. Enquanto você está falando, eu vejo a gente assim, né? Nessa luta de ser o protagonista, né? E muito bom o nosso papo. Eu preciso te liberar. Você precisa ir para casa. Para casa não, né? A minha casa de São Paulo, exato. Precisa ir daqui a pouquinho. E eu queria, Laura, assim, que a gente encerrasse você olhando para esta câmera e fale aquilo que está no seu coração. O que você acha que é urgente para que as pessoas possam ouvir hoje? Queria te dar esse espaço para você liberar essa mensagem aí. Uau, responsabilidade, ok. O desejo do meu coração é ver pessoas que retornem. Às vezes a gente fala sobre retorno e a gente não sabe exatamente daquilo que a gente está falando, né? A palavra diz muitas vezes, né, para nós retornarmos ao Senhor. Na Bíblia, na história com o povo de Israel, muitas vezes existia a mesma narrativa, em que eles iniciavam bem e depois eles ficavam tão embriagados do prazer, até da própria bênção que o Senhor tinha dado para eles, que eles iam negociando aos poucos aquela prática inicial do seu amor, do temor, de priorizar o Senhor, de se lembrar dele em todos os passos da vida. E por experiência própria eu vejo o quanto a sedução, às vezes do passar do tempo, das coisas que vêm ao nosso derredor, o quanto existe de novo e de novo. A Bíblia não erra, né? Não é à toa que esse convite ao retorno ao Senhor é tão presente. Então, eu peço até, né, que o Espírito Santo inspire você, fale com você nessa hora, porque eu sei que é Ele quem nos convence das coisas, Ele nos revela a verdade. Às vezes Ele revela a verdade no nosso coração. Talvez você esteja falando, não, mas eu não me perdi no caminho, ou não tem nada que eu devo retornar. Mas pergunta para o Espírito Santo, existe alguma coisa no meu coração, na minha jornada, na minha mente, no meu entendimento, no meu sistema de crenças, naquilo que eu estou pensando, na forma como eu estou vendo a vida, existe algo que eu preciso retornar ao design original do que o Senhor tem para mim? Existe um movimento de retorno que eu preciso fazer? Pergunta para o Espírito Santo. Talvez ele esteja falando com você a respeito de decisões, talvez nós tenhamos nos precipitado com decisões e as coisas vão evoluindo e de repente nos vemos numa situação que o Senhor não desejava para nós. Eu sinto, talvez você esteja assistindo, eu até sinto no meu espírito que existem pessoas que estão passando por isso nesse momento. Às vezes você não tinha planejado essa proporção, talvez de decisões que você tomou, mas você acabou deixando as coisas tomarem proporção e hoje você fala, Deus, eu sinto que o Senhor não está nisso. E eu sinto o Senhor te dando graça, instrução, e eu peço e oro para que em nome de Jesus Ele te dê essa instrução divina e te mostre. E talvez tem coisas que você vai precisar parar, coisas que você vai deixar de fazer, ou coisas que você vai ter que começar a fazer para retornar ao design original daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Assim como o Daniel compartilhou aqui do exemplo de que o jogador de futebol americano, quando ele recebe a bola, ele tem que correr e não deixar ninguém roubar a bola. Ele só vai fazer o touchdown se ele atravessar aquele campo agarrado àquela bola. Da mesma forma, será que nós derrubamos a bola que Deus passou para nós? Quando é que nós perdemos ali a bola da vez? Quando é que nós talvez abandonamos aquilo que o Senhor pediu para nós corrermos com aquilo? Então, não é tarde demais para você pegar de novo, pegar do chão aquela bola que você derrubou, para você correr com aquilo que o Senhor tem para você e corresponder àquele chamado que Ele nos deu na palavra, né? Vinde, voltemos ao Senhor de todo o nosso coração.
Essa é a minha palavra. Muito bom, meu Deus do céu. Laura, obrigado mais uma nada, vez. amigo. Continua firme aí. Amém. Que venham esses livros, que venham esses ensinamentos, que profetizou venham aqui. essas escolas. Precisamos Amém. disso. Amém. Enquanto a gente estava falando, eu falei, cara, já imaginou a gente poder ensinar algumas pessoas sobre a presença de Yes. Deus? Então, vai, porque eu realmente vejo muita graça Amém. e muita autoridade que Deus tem te dado. Que o Senhor te conduza Amém. no próximo passo que você vai tomar na sua vida, Recebo. o lugar que você vai pousar aí por mais um tempo. Amém. E tamo junto. Obrigado pela Amém. amizade. Obrigada, Dani. Foi um prazer. E é nóis. É nóis. Obrigado, hein? Valeu, gente. Opa, peraí. Esqueci do... Vamos de novo. Vai. Agora sim. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que se acredita que vai ser abençoado por esse bate-papo aí. Até a próxima.